Você já se perguntou de onde vem a história do O Exorcista? Ela nasceu de um caso verdadeiro. Um menino que enfrentou algo que ninguém conseguiu explicar. Em 1949, em uma cidadezinha americana, uma família viveu 21 dias de puro terror, que foi documentado por padres jesuítas, médicos e policiais. O que eles presenciaram foi tão perturbador que a igreja tentou esconder isso por décadas. O nome verdadeiro do garoto nunca foi revelado. Ele ficou conhecido apenas como Roland Doyle. Mas o Diário do Exorcismo, esse ainda existe. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história aqui, no Além da Evidência. Tudo começou em Cottage City, Maryland, quando Roland, de 13 anos, começou a ouvir arranhões na parede do quarto. Ele dizia que parecia sair de dentro da parede, como se algo de dentro quisesse sair. A mãe achou que fossem ratos. Chamaram então o exterminador de ratos. Ele foi até a residência, mas não encontrou nada. Apenas marcas profundas no reboco em formas de garras. Dias depois, o barulho começou a se mover pela casa. As luzes piscavam e o colchão de Roland se movia enquanto ele dormia. O tio da família, que era um pastor luterano, tentou ali rezar, mas durante a oração o crucifixo caiu no chão e rolou até os pés de Roland. Foi aí que todos perceberam que o problema não era terreno. A família contou que o menino começou a murmurar em latim, uma língua que nunca aprendeu. Móveis deslizavam pelo quarto sozinho e objetos flutuavam, sem qualquer explicação. Teve um dia que uma mesa caiu, e o menino então assustado ali, com medo da mãe brigar com ele, ele falou: "Mãe, não fui eu, foi ele." A mulher então perguntou: "Quem é ele?" Roland então respondeu: "O homem que fala dentro da minha cabeça." Poucos dias depois, o corpo de Roland começou a mudar. Palavras e símbolos religiosos começaram a aparecer na sua pele, como se alguém tivesse escrito aquilo ali com fogo. A família, então, desesperada, sem saber a quem recorrer, foi até a igreja buscar ajuda. O padre Edward de St. James foi o primeiro a tentar ajudar a família, mas o que ele viu o marcaria para o resto da vida dele. O padre foi autorizado a realizar o ritual no hospital da Universidade de Georgetown. Roland foi amarrado numa cama e em volta dele começaram a colocar um monte de crucifixo e muita água benta. Logo no início do ritual, o menino começou a gritar nomes de demônios e o quarto começou a ficar com um cheiro forte de enxofre. Testemunhas disseram que o corpo do menino arqueava como se fosse quebrar. Durante o ritual, uma das mãos do menino se soltou. Ele arrancou uma mola metálica da cama e atacou o padre, cortando profundamente o braço dele. O exorcismo então foi interrompido ali. O padre ficou traumatizado e nunca mais participou do ritual. A família então, sem saber o que fazer, mandou o filho, Roland, morar com os parentes em St. Louis, na esperança de deixarem o mal para trás. Mas o que os esperava lá seria muito pior. Em St. Louis, os fenômenos voltaram imediatamente. O colchão tremia, portas batiam e o garoto gritava blasfêmias que parecia vir de outra voz. Um grupo de padres jesuítas foi designado para o caso. Dentre eles, Padre Raymond, Padre William, Padre Walter. Esse último ele mantinha um diário que contava tudo o que acontecia durante as sessões. Durante uma noite de oração, Roland entrou em transe e gritou: "Satã nunca sairá de mim." Em seguida, vozes múltiplas começaram a falar ao mesmo tempo, e objetos religiosos começaram a ser arremessados contra a parede. O corpo dele flutuou, segundo os padres, por quase 30 centímetros acima da cama. O ritual então continuou por semanas, e as marcas na pele do menino formavam palavras claras, que lidas significavam inferno e demônio. As freiras diziam sentir o quarto gelar de repente, mesmo em pleno verão. Na noite do dia 18 de abril de 1949, véspera de Páscoa, os padres se reuniram para a última tentativa. Roland gritou por horas, se contorcendo e falando com uma voz que nenhum humano conseguiria reproduzir. De repente ele parou, olhou fixamente para o crucifixo e gritou em voz clara. Ele se foi. Em seguida, ouviu-se um rugido dentro do quarto, como se fosse um trovão vindo do chão. E uma voz clara ecoou: "Saí dele." O garoto então caiu desacordado no chão. Minutos depois, abriu os olhos, olhou para um dos padres e, com aquele olhar de criança, perguntou: "O que aconteceu?" O padre apenas respondeu: "Você está livre." E aquela seria a última vez que falariam sobre o assunto. Roland nunca mais teve episódios estranhos depois daquele ritual. Mudou-se de cidade, casou-se e viveu uma vida normal.
Mas o Diário dos Padres acabou vazando e se espalhou por toda a América. Em 1973, o roteirista William Peter o transformou em um livro, The Exorcist, ou O Exorcista. A igreja nunca negou oficialmente o caso. Apenas disse: o que aconteceu com aquele menino só Deus sabe. Hoje, o quarto onde o exorcismo aconteceu ainda existe, em um prédio antigo da Universidade de St. Louis, e funcionários afirmam ouvir ruídos estranhos e passos à noite. Alguns dizem que Roland foi salvo. Outros dizem que, no fundo, ele apenas aprendeu a silenciar o que mora dentro dele. E esse foi o caso de hoje, o caso real que inspirou o filme O Exorcista. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que siga o canal e não deixe de ativar o sino para que você fique por dentro dos próximos vídeos. E lembre-se, entre o que vimos e o que ouvimos, existe o inexplicável. Tchau e até o próximo vídeo.